Oi! O que aconteceu de mais interessante no filme Attack on Titan? Isso e um pouco mais você vai ver agora. Só antes de começarmos, você ajudaria muito este canal a melhorar cada vez mais o conteúdo que deixamos aqui, inscrevendo-se e deixando um like. Seu feedback é muito bem-vindo, então coloque nos comentários ideias para este canal. Muito obrigado. Há mais de um século, surgiram na Terra criaturas colossalmente monstruosas, conhecidas como Titãs. Essas entidades, ávidas por devorar qualquer ser humano que cruzasse seu caminho, relegaram a humanidade a uma posição vulnerável, não mais ocupando o topo da cadeia alimentar. A população humana, subjugada por essas criaturas gigantes, começou a declinar inexoravelmente. Mesmo após a aniquilação de inúmeras civilizações, a humanidade ainda não encontrou um método eficaz para enfrentar os titãs. Diante dessa impotência, a solução encontrada foi sacrificar parte da liberdade em prol da segurança. Ergueram-se majestosas muralhas concêntricas, ultrapassando em altura os próprios titãs, formando uma barreira defensiva que delimitava uma área de relativa segurança, proporcionando uma proteção duplicada. Dentro dessas muralhas, a promessa era de uma vida pacífica. Contudo, a ilusão de segurança não era completa, e mesmo após um século, o medo dos titãs ainda paira sobre a existência humana. O protagonista desta narrativa é Aaron Yeager, um jovem habitante do Distrito Externo. Com frequência, ele entusiasma seus amigos, Armin e Mikasa. Decidem se aproximar da fronteira e tentar escalar a muralha para adentrar o território além. Armin e Mikasa expressam suas dúvidas, alertando sobre a possibilidade de titãs ainda ameaçarem do outro lado. Entretanto, Aaron insiste que se passaram 100 anos desde o último avistamento, e sem humanos para alimentá-los, é provável que tenham perecido. Antes que a conversa possa avançar, a patrulha de fronteira aparece para deter o grupo por sua proximidade com a muralha. Aaron, indignado com a tentativa de capturar seus amigos, se envolve em um confronto com os policiais, ignorando por completo qualquer advertência. Nesse momento, o capitão Suda se aproxima deles e solicita aos soldados que recuem. Ele promete punir o grupo pessoalmente e afasta os soldados. Suda compreende o anseio de Aaron por liberdade, mas critica suas ações como infantis. Em seguida, informa ao grupo sobre uma abordagem militar para explorar além das muralhas. Explica que o governo despachou alguns soldados para investigar a situação, eliminando assim a necessidade de Aaron arriscar sua vida. Subitamente, uma explosão estrondosa surpreende a todos. Um terremoto se segue, fazendo a terra tremer. O grupo se retira enquanto a muralha se move de maneira agressiva. Então, surge a visão de um titã colossal do outro lado. Emitindo um grito estridente, ele começa a golpear a muralha. Os policiais da patrulha observam apavorados, impotentes diante da criatura. O titã finalmente rompe a muralha e desaparece em meio à fumaça. Tudo fica silencioso por alguns segundos. Em seguida, as pessoas testemunham a entrada de criaturas enormes pela abertura. Os soldados contra-atacam os monstros com bolas de canhão, causando-lhes pouco ou nenhum dano. Parecem possuir propriedades regenerativas poderosas, já que as feridas causadas pelos canhões cicatrizam em grande velocidade. Logo, os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los um por um. Um soldado chega até a desistir da vida, argumentando que é melhor do que estar nas mãos das criaturas. Todos começam a correr por suas vidas, enquanto os titãs destroem casas e agarram quantas pessoas conseguem. Armin se perde na multidão, enquanto Aaron e Mikasa correm em direção à igreja da cidade, onde as pessoas buscam refúgio. Mikasa percebe uma criança sozinha. Ela se apressa para salvar a criança, mas acaba se separando de Aaron no processo. Aaron é arrastado para dentro da igreja, enquanto as pessoas fecham a entrada. Aaron observa sua amiga mais querida pela janela da igreja, sendo abordada por um titã feminino com dentes aterrorizantes. Mikasa, ciente de que nada pode salvá-la agora, baixa a cabeça. Nesse momento,
uma explosão estrondosa projeta todos para dentro da igreja. Quando Aaron olha novamente para fora, Mikasa e o Titã desapareceram. Ferido, ele caminha para fora à procura de Mikasa, apenas para perceber a destruição e a igreja sendo rasgada e todos nela sendo devorados. Ele vagueia pela cidade destruída, sem esperanças. Corta para 2 anos depois. Todos os sobreviventes do ataque Titan anterior mudaram-se para o distrito interno. Atualmente, as forças militares estão planejando retomar o distrito externo. Com a grande quantidade de refugiados migrando para o distrito interno e o abandono das terras férteis do exterior 1, a escassez de alimentos começa a ceifar vidas. Se essa situação persistir, todos sucumbirão eventualmente à fome. A única opção para a sobrevivência é reconquistar o distrito externo e reparar a muralha danificada, conforme orientação do diretor das forças militares, chamado Kubal. Ele dirige-se aos soldados com um discurso sincero e chama ao palco uma garota chamada Hans, a especialista principal das tropas. Ela apresenta uma nova arma, o equipamento de mobilidade omnidirecional, que ela afirma ser crucial para enfrentar os titãs. No entanto, acidentalmente, ela ataca seus próprios companheiros durante a demonstração. Nesse momento, vemos Aaron e Armin na multidão militar. Descobre-se que ambos sobreviveram ao ataque 2 anos atrás e agora se juntaram ao exército. Aaron deseja vingar os titãs por terem tirado a vida da mulher que amava, Mikasa. O Capitão Suda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu a vontade de viver. Atualmente, ele é um distribuidor de alimentos no exército e luta contra o alcoolismo. Os soldados planejam invadir o distrito externo durante a noite, quando os titãs estarão adormecidos. A intenção é bloquear a rota pela qual os titãs invadiram a cidade, impedindo a entrada de novos. Posteriormente, poderão eliminar os que restaram e recuperar o distrito. Pons instrui todos a avançarem lentamente e evitarem fazer barulho. Ao avançarem, o capitão ordena bruscamente que parem os veículos. Percebendo movimentação à frente, os soldados olham cautelosamente ao redor, encontrando apenas vacas vagando pela cidade. Hina, uma delas, ouve um choro de bebê e decide investigar, colocando sua vida em perigo. Aaron segue a garota, e os dois acabam dentro de um prédio destruído. O choro se torna mais claro à medida que avançam. Subitamente, uma substância viscosa cai sobre Tahina. Olham para cima e ficam aterrorizados, um bebê titã devorando um humano. O bebê cai à frente deles e começa a chorar. Em pânico, correm para fora. Os soldados começam a entrar em pânico devido ao barulho. De repente, uma mão gigantesca surge do nada e agarra o capitão. Os titãs despertaram. Aaron e Hina correm em direção ao grupo enquanto um monstro colossal os segue. Iniciam uma corrida de volta aos veículos. Contudo, o comandante Kubal pressente o perigo e foge com os veículos e as armas. Hans, de dentro do veículo, pede ao grupo que vá para um prédio abandonado nas proximidades. Os soldados correm em direção ao edifício, mas são cercados pelos titãs antes que possam escapar. Perdem toda a esperança quando, de repente, surge Shikishima, o exterminador de titãs e capitão do regimento de exploração. Ele utiliza um dispositivo oscilante para matar os titãs no ar, atingindo a zona fraca atrás de seus pescoços. Shikishima tem uma parceira feminina tão habilidosa quanto ele. Aaron finalmente tem um vislumbre da amiga de Shikishima e fica surpreso ao ver que é Mikasa. No entanto, Mikasa não dá atenção ao antigo amigo. Os dois seguem para o prédio, seguidos pelos soldados. Descobre-se que o comandante Kubal nomeou Shikishima para ajudá-lo na missão. Shikishima salvou a vida de Mikasa naquele dia e até a ensinou a combater os titãs. Desde então, eles trabalham como parceiros, vivendo em um mundo de titãs. Mais tarde, um dos soldados culpa Aaron por atrair os titãs anteriormente. Os dois começam a brigar, mas são rapidamente detidos por Mikasa. Shikishima pergunta o nome de Aaron e demonstra sua superioridade ao levá-lo para uma conversa em particular. Aaron revela a Shikishima que deseja aprender a matar os titãs e culpa as criaturas por tê-los encurralado.
Shikishima ri dele, afirmando que foram os humanos que se encurralaram, não os titãs. A covardia os levou aonde estão. Em seguida, provoca Aaron, chamando-o de covarde. Quando Aaron nega ser um covarde, Shikishima pede a ele que deixe de lado seus medos e lute contra os titãs por sua liberdade. Aaron então procura por Mikasa. Ele tenta se reconciliar com ela, mas Mikasa parece desinteressada em seus esforços. Ela diz que se transformou em uma pessoa diferente quando o bebê que ela estava cuidando morreu. Mikasa então revela uma marca de mordida em seu corpo, mostrando o que o ataque do titã fez com ela. Eles são interrompidos por Shikishima, que alimenta Mikasa com uma maçã com a mão, demonstrando seu afeto por ela. Aaron, desolado, corre para fora e grita de agonia. Seu único amor, a quem ele pensava querer vingar, não é mais a pessoa que costumava ser. Nesse momento, Hina se aproxima de Aaron e o conforta. Os dois retornam ao prédio e conversam, enquanto o outro casal ao lado deles se beija. Hina fica emotiva, contando a Aaron sobre sua filha, que está de volta ao distrito interno. Em seguida, ela tenta seduzir Aaron e se força sobre ele, mas são interrompidos quando um olho gigante os encara através de uma janela. Subitamente, o monstro arrasta Hina com a boca. Aaron assiste impotente enquanto sua amiga é devorada pelo monstro. Muitos outros titãs se aproximam do prédio. Shikishima mata a maioria deles junto com Mikasa, mas muitos outros ficam feridos porque é a primeira vez que estão lutando. Então o comandante Kubal pede a todos que os protejam. Enquanto isso, o casal que estava se beijando antes é atacado e o homem morre. Então, vemos uma pessoa entrando no veículo com os explosivos e partindo. A mulher que acabara de perder seu amante planeja se sacrificar e pula no veículo para acionar os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã que matou seu amante. Ao colidir com o titã, a explosão detona suas pernas. Contudo, o ataque não funciona, pois as pernas do titã se regeneram rapidamente. Aaron ainda está no topo do prédio. Ele recorda as palavras de Shikishima mais cedo e utiliza as molas para atacá-los. Ele luta no início, mas consegue realizar seu primeiro golpe com um pouco de orientação de Shikishima. No entanto, perde o equilíbrio imediatamente e voa diretamente para a boca de outro titã. O titã morde uma de suas pernas, mas Aaron consegue se salvar pulando para o telhado. Repentinamente, um titã segura Armin enquanto ele tenta fugir. O titã está prestes a devorá-lo. Eren, gemendo de dor, não desiste de tentar ajudar seu amigo. Ele se arrasta até a beira do prédio e se joga na boca do titã, mantendo-a aberta. Eren cai no estômago do titã, ao lado de vários corpos, incluindo o de Hina. Enquanto isso, Mikasa e outros estão em um telhado, onde Armin compartilha a notícia da morte de Eren. Mikasa não consegue esconder suas emoções e fica visivelmente triste ao ouvir a notícia. Furiosa, ela parte para cima dos titãs, eliminando todos. No entanto, sua energia se esgota no meio do combate, e o titã que comeu Eren se aproxima, pronto para matá-la. Mas de repente, uma mão surge da boca da criatura. Logo seu corpo explode, revelando outro titã dentro dele. O titã recém-formado luta contra os de sua espécie e os mata um a um. Os soldados sobreviventes assistem atônitos ao perceberem que o novo titã é, na verdade, Aaron. Depois de matar todos, Aaron parece ter esquecido quem ele é. Os soldados recuam com medo, exceto por Mikasa, que chama o nome de Aaron. Mas ele não para e a agarra enquanto a olha. Ele lentamente recupera a memória, então cai morto no chão e começa a evaporar. Como os outros titãs, Mikasa corta seu ponto fraco e o humano Aaron emerge da criatura. Para surpresa de todos, ele regenerou sua perna. O último titã finalmente evapora e Aaron lentamente recobra a consciência. E se você gosta de resumos de filmes, séries, animes e muito mais, estou ansioso para trazer o que mais amamos para este canal. Assista a última série que coloquei aqui para você, clique no card para ir direto para ele. Inscreva-se para mais e ative as notificações. Obrigado pelo like e seu comentário.